sou Flávia Metzger e começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 18 de dezembro. Presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, participa da apresentação dos protótipos de sistemas baseados em inteligência artificial. Este é um dos destaques de hoje. Você acompanha também nesta edição. Supremo já tem maioria para manter a resolução que amplia os poderes do Tribunal Superior Eleitoral no combate à desinformação. STJ mantém rejeição de denúncia contra ex-prefeito de Niterói por organização criminosa. E ainda, a cerimônia de posse de Paulo Gonet como Procurador-Geral da República. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, negou novo pedido de liberdade e manteve a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. A defesa havia solicitado a substituição da prisão cautelar por medidas alternativas ou pela prisão domiciliar, argumentando que o político está internado num hospital do Rio de Janeiro com um delicado quadro de saúde. O ministro Alexandre de Moraes observou que as condutas praticadas por Jefferson, sob análise do STF, são gravíssimas e não há qualquer fato novo que comprometa os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva dele. Quanto ao quadro clínico, o ministro ressaltou que foram proferidas diversas decisões para que se garantissem as condições adequadas ao tratamento de saúde de Roberto Jefferson. O plenário virtual do Supremo já formou maioria para manter a resolução que ampliou os poderes do Tribunal Superior Eleitoral no combate à desinformação, as chamadas fake news. A reportagem é de Bruno Silveira. Até o momento, 6 dos 10 ministros votaram. Os ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso se manifestaram de forma favorável à manutenção da norma que ampliou os poderes de polícia do TSE para atuar de ofício, ou seja, sem precisar ser provocado no combate às fake news. Essa norma já havia sido validada pelo próprio STF durante as eleições no ano passado. Na ocasião, o ex-procurador-geral da República, Augusto Aras, argumentou que as regras poderiam promover censura prévia na internet e ingressou com uma ação no Supremo rejeitada pela Corte. Aras recorreu. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que a propagação de notícias falsas tem o objetivo de hackear a opinião pública, fere o direito fundamental a informações verdadeiras e induz o eleitor a erro. Assim, segundo Moraes, esse cenário extrapola os limites da liberdade de fala. Com a decisão, o TSE pode determinar a retirada de posts e perfis em redes sociais que repliquem conteúdos julgados falsos pela Justiça Eleitoral. O tempo dado às plataformas para cumprir as decisões será de 2 horas, com multas de R$100 a R$150 mil por hora em caso de descumprimento. Também já há maioria de votos para o STF declarar inconstitucionais as leis do estado do Mato Grosso, que liberam o porte de arma a servidores da área administrativa da Polícia Penal. O julgamento em sessão virtual termina hoje à noite. Repórter Marta Ferreira. São 2 leis estaduais, uma de 2010 e a outra de 2022, que liberam porte de arma de fogo para servidores de nível superior, assistentes e auxiliares do sistema penitenciário do Estado, desde que não estejam envolvidos em atividades de custódia e segurança em estabelecimentos prisionais. A ação proposta pelo Procurador-Geral da República questiona no Supremo a validade dessas normas. Afirma que a competência para legislar sobre porte de arma de fogo é da União, já que trata de um tema que envolve a segurança nacional. O PGR acrescentou ainda que o Estatuto do Desarmamento de 2003 disciplina essa questão e que policiais penais têm resguardado em lei federal o direito ao porte. A ação, contudo, questiona a extensão desse direito aos servidores da área administrativa.
A ação foi levada para julgamento no plenário virtual. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em informações, defendeu a constitucionalidade da norma estadual, afirmando que a elaboração do dispositivo estaria inserida na esfera de competência do Estado federado. O relator da ação é o ministro Cristiano Zanin, que acolheu o pedido feito pelo Procurador-Geral da República. Zanin lembrou que, em inúmeros julgados, o plenário do Supremo Tribunal Federal já afirmou entendimento sobre a inconstitucionalidade de normas estaduais que trataram sobre material bélico e culminaram em autorizar o porte de arma de fogo. Assim, votou no sentido de que os dispositivos em discussão não são válidos. No voto, o relator destacou ainda que a decisão sobre o caso não impede que eventuais interessados solicitem o porte de arma de fogo à Polícia Federal, com fundamento no risco da atividade profissional ou em ameaça à integridade física, na forma prevista na Lei do Desarmamento, aplicável a qualquer cidadão. O entendimento de Cristiano Zanin foi acompanhado até agora por mais 5 ministros. O prazo para os demais votarem termina hoje à noite. Tomou posse hoje em Brasília o novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ele assume a chefia do Ministério Público pelos próximos 2 anos. Representantes dos 3 poderes marcaram presença na cerimônia. Veja na reportagem de Renato Rosa. O novo Procurador-Geral da República foi prestigiado por autoridades, ministros do Supremo Tribunal Federal, parlamentares e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que indicou Paulo Gonet para o cargo há 2 meses. Trabalhe com aquilo que o povo brasileiro espera do Ministério Público. As acusações levianas não fortalecem a democracia, não fortalecem as instituições. É importante que o Ministério Público recupere aquilo que foi a razão pela qual os constituintes enalteceram o Ministério Público. Garantir a liberdade, garantir a democracia, garantir a verdade. O termo de posse foi assinado no auditório principal da PGR em Brasília. Paulo Gonet assume o cargo por um mandato de 2 anos, podendo ser reconduzido. Ele é o 9º Procurador-Geral da República desde a promulgação da Constituição de 88. Gonet tem 62 anos, é conhecido pelo perfil técnico e defensor do trabalho sem alarde, mas, segundo ele, não menos combativo em defesa da promoção da justiça. No nosso agir técnico, não buscamos palco nem holofote. Devemos ser inabaláveis diante dos ataques dos interesses contrariados e constantes diante da efervescência das opiniões ligeiras. Devemos, sobretudo, ter a audácia de sermos bons e justos e corretos. Paulo Gonet destacou o papel do Ministério Público como corresponsável pela preservação da democracia, dos direitos individuais, coletivos, sociais, da liberdade pública, entre outros valores. O Ministério Público vive um momento crucial na cronologia da nossa República Democrática. O instante é de reviver na instituição os altos valores constitucionais que inspiraram a sua concepção única na história e no direito comparado. Somos corresponsáveis pela preservação da democracia. A seguir, STJ mantém rejeição de denúncia contra ex-prefeito de Niterói por organização criminosa. Voltamos já. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que rejeitou a denúncia pelo crime de organização criminosa contra o ex-prefeito de Niterói, no Rio de Janeiro. A reportagem é de Fátima Uchoa. Por unanimidade, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça negou o provimento ao recurso especial do Ministério Público do Rio de Janeiro, que buscava o reconhecimento do crime de organização criminosa contra o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves Barreto, atual secretário executivo do município, e contra outros investigados. Segundo o MP, teria sido implantado um esquema de corrupção no sistema de transporte público da cidade, com pagamento de propina em contratos de concessão. A denúncia foi recebida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro só quanto ao crime de corrupção.
ponto sobre o qual não houve deliberação da 6ª turma do STJ ao analisar o recurso do MP. Para o órgão de acusação, a denúncia contra o ex-prefeito e os demais investigados deveria ser recebida também em relação à organização criminosa, porque teria sido demonstrada a existência de um esquema sistemático de solicitação e recebimento de vantagens financeiras indevidas, com divisão de tarefas entre pessoas da Prefeitura de Niterói para que empresas de ônibus fossem favorecidas em licitações. Acompanhando as conclusões do Tribunal Estadual, que rejeitou o crime de organização criminosa, o relator ministro Rogério Schetti Cruz afirmou que a denúncia se baseou apenas em acordos de colaboração premiada, sem que houvesse a indicação mínima de outros elementos de informação ou de provas que dessem credibilidade aos depoimentos prestados pelos colaboradores. E a 5ª turma do STJ decidiu que a nulidade de inquérito policial por falta de aviso ao investigado sobre o direito ao silêncio exige prova de prejuízo efetivo. Os detalhes com Aline Campelo. Por unanimidade, o colegiado negou o habeas corpus e manteve a prisão preventiva de um réu que alegou ter havido nulidade no inquérito porque uma testemunha ouvida pela polícia e posteriormente tornada corré não teria sido alertada sobre o direito de ficar em silêncio. Segundo o réu, devido a essa falta de informação e ao conteúdo do depoimento prestado pela então testemunha, ocorreram tanto a decretação de sua prisão preventiva quanto o recebimento da denúncia contra ele. Mas, ao julgar o caso, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que a eventual alegação de prejuízo deveria ter sido feita não pelo paciente do habeas corpus, mas pela testemunha tornada corré. Para o relator do caso no STJ, ministro Ribeiro Dantas, o reconhecimento de nulidades no processo penal exige a demonstração de prejuízo à parte, sem o que deverá prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no Código de Processo Penal. O ministro também citou precedentes no STJ, no sentido de que eventuais problemas na fase extrajudicial não contaminam a ação penal, dado a natureza meramente informativa do inquérito policial. Além de não ter sido demonstrado o prejuízo causado pela falta de aviso sobre o direito ao silêncio, já que a testemunha negou veementemente a autoria do crime, o relator apontou que a ordem de prisão preventiva foi devidamente fundamentada, especialmente considerando que, segundo os autos, o réu seria o autor intelectual do assassinato da vítima, decorrente de desavenças relacionadas ao tráfico de drogas. A Justiça Federal determinou a contratação de uma empresa terceirizada para o Centro de Distribuição dos Correios de Cajamar, em São Paulo. A atual contratada tem falhado na execução dos serviços. Repórter William Nascimento. A 5ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal em Brasília determinou, em caráter liminar, que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos realize a contratação em até 90 dias de nova empresa terceirizada para operações de tratamento e logística em Cajamar, São Paulo. Desde agosto, a atual contratada vem atrasando o pagamento de salário dos funcionários, ocasionando diversas paralisações na execução dos serviços no centro de distribuição. A própria empresa solicitou de forma unilateral o encerramento do contrato no início de dezembro, mas, ao analisar o processo, a juíza federal, Diana Vanderlei, observou que a atitude da terceirizada, além de causar gravíssimos e irreparáveis transtornos ao serviço público postal, fere diretamente suas obrigações contratuais. Segundo a magistrada, a rescisão unilateral pela contratada só pode ocorrer mediante aviso prévio e por escrito, com antecedência mínima de 90 dias. Por fim, a juíza federal citou o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a atividade prestada pelos Correios é pública e considerada um serviço essencial e, numa análise mais ampla, o particular contratado se sujeita ao cumprimento e dever de zelar pela prestação do serviço público com a mesma exatidão e dedicação. A empresa de Correios e Telégrafos desistiu de apresentar recursos e renunciou a prazos recursais em mais de 3.700 processos em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho. As informações com Samanta Flor.
A medida foi adotada após acordo de cooperação técnica firmado entre a estatal e o TST. Os dados foram contabilizados até 11 de dezembro. A partir da cooperação, também foram homologados 3 acordos dos Correios no âmbito do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. O propósito da iniciativa é reduzir o número de processos, além de estimular a prevenção de litígios, o gerenciamento de precedentes e o fomento da resolução consensual de controvérsias. A 5ª turma do TST remeteu à Justiça Comum um pedido de reparação por danos morais e materiais decorrentes de descontos feitos pela Petrobras para equacionar o déficit da Petros, entidade de previdência complementar da petroleira. Segundo o colegiado, a pretensão não está relacionada à relação de trabalho, mas às relações jurídicas entre a Petrobras e a Petros, alheias à relação de emprego. Quem explica é o repórter Rafael Oliveira. A ação foi ajuizada por um aposentado da Petrobras que alegava estar sofrendo descontos elevados no contra-cheque. Segundo ele, os abatimentos seriam para recompor prejuízos causados por atos ilícitos cometidos pelos diretores da Fundação Petrobras de Seguridade Social, a Petros, e pelo descumprimento do regulamento do Plano de Previdência. Em defesa, entre outros argumentos, a Petrobras alegou a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o processo, mas o argumento não foi aceito pelo juízo de primeiro grau, que considerou a Justiça do Trabalho competente para analisar o caso. Contudo, no mérito, negou o pedido do aposentado, pois a alegada má gestão não poderia ser atribuída à Petrobras, mas à Petros, que não fazia parte da ação. De acordo com a sentença, a empresa não é responsável pelo aumento das contribuições. Ela apenas repassa os valores ao Fundo de Previdência. O Tribunal Regional da 1ª Região, no Rio de Janeiro, manteve a sentença, mas por um fundamento diferente. De acordo com o colegiado, a Justiça do Trabalho não tem competência para determinar se a Petrobras, na posição de patrocinadora, teria violado as regras do regulamento do Plano de Previdência ou cometido atos ilícitos que causaram prejuízo ao fundo. Isso porque essas questões dizem respeito às relações jurídicas firmadas entre a patrocinadora e a entidade de previdência complementar. Insatisfeito com a decisão, o aposentado recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na 5ª turma, ministro Breno Medeiros, reconheceu a transcendência jurídica do caso, pois a questão é nova no TST. No entanto, manteve o entendimento do TRT. Segundo ele, o pedido de reparação se baseia no suposto descumprimento de normas contratuais estabelecidas entre a Petrobras e a Petros e não decorre da relação de emprego. Assim, a 5ª turma do TST enviou o caso à Justiça Comum. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso. No próximo bloco, a gente fala sobre a apresentação dos protótipos de sistemas baseados em inteligência artificial do STF. Até já! – 24 empresas de tecnologia da informação vieram ao Supremo para apresentar modelos de resumo de processos baseados em inteligência artificial. O presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, conheceu todos os protótipos. A repórter Viviane Novaes mostra como as sugestões vão ajudar na tramitação de processos na Justiça. Em cada estande, um computador com o projeto de uma empresa de tecnologia. A missão delas foi desenvolver um modelo de resumo de processos. O que os cientistas de dados desenvolveram foi uma forma de condensar as informações para facilitar o trabalho dos assessores que fazem a primeira análise do processo. O conselheiro Bandeira de Melo Filho, do Conselho Nacional de Justiça, lembra que isso vai facilitar a vida dos magistrados. Essencialmente, o que vemos é a possibilidade de utilizar o olhar da máquina para sumarizar uma informação que levaria horas de trabalho da assessoria ou do próprio magistrado. Você, com isso, entrega ao magistrado um processo já, digamos assim, mastigado, que permite a ele saber o que vai enfrentar. A decisão continuará sempre sendo do magistrado. Ninguém quer juiz robô. O programa de resumo de processos faz parte de um projeto que está sendo desenvolvido pelo Supremo Tribunal Federal em inteligência artificial. O objetivo é um só:
agilizar a tramitação de processos na Justiça. Henrique Valério é vice-presidente de uma empresa norte-americana. Ele explica como a inteligência artificial foi usada para fazer um modelo de resumo de processos. O que a gente fez foi utilizar a inteligência artificial, Generative AI, que é o que está se falando muito ao redor do mundo hoje, né? E utilizar esses algoritmos, esses LLMs, esses Large Language Models, para interpretar esses processos e chegar a não necessariamente uma decisão, mas uma sugestão do que seria o corpo desse processo. Naturalmente, o que acontece depois é uma avaliação humana. Será que eu acredito no que a máquina está me trazendo? Ou será que eu quero uma avaliação futura feita por um ser humano para corroborar ou não com a decisão que a máquina tomou? O presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou a importância da inteligência artificial para o judiciário. Eu penso no mundo de hoje e no volume da litigância que existe no Brasil, sem nos valermos da tecnologia da informação e da inteligência artificial com as suas potencialidades positivas. Eu tenho muita esperança de que essa sinergia entre a justiça e a tecnologia da informação possa prestar melhores serviços para a sociedade de uma maneira geral, acelerar a tramitação dos processos e, na medida do possível, melhorar a qualidade do trabalho da justiça. Tudo o que foi apresentado aqui são sugestões que vão servir de base para que a Suprema Corte desenvolva o próprio método de resumo de processos. Todas as 24 empresas envolvidas trabalharam de forma gratuita. A secretária de Tecnologia da Informação do STF, Natasha Oliveira, diz quais são os próximos passos. Daqui para frente, nós vamos produzir um relatório de todas as experiências que foram apresentadas na tarde de hoje, que servirá de insumo para o desenvolvimento das soluções que estão sendo feitas pelo STF e também pelo Conselho Nacional de Justiça. Trazer as empresas, as universidades, até empresas pequenas como startups, para mostrar ao STF o que elas têm capacidade de desenvolver com a tecnologia atual, é muito importante para que nós possamos conduzir o nosso processo da melhor forma. Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região participaram de uma aula de campo sobre o centro de Salvador. A experiência foi promovida pela Escola Judicial do Tribunal. Confira na reportagem de Carolina Vasco. Uma imersão histórica. Assim foi a aula de campo promovida pela Escola Judicial do TRT da Bahia. 25 servidores das mais diversas unidades começaram o trajeto no Largo do Campo Grande, em Salvador. Eu vim de São Paulo, sou servidor recém-possado aqui no tribunal, então está sendo uma descoberta a respeito de Salvador, a respeito das suas histórias. Nós discutimos juridicamente em diversos espaços, formativos na Escola Judicial, temas como a diversidade, temas como a negritude. Então, a Escola Judicial é um espaço também multidisciplinar, digamos assim, que perpassa pela história, pela sociologia, pela filosofia e não apenas pelo direito. Além, é claro, de pensarmos no servidor, no magistrado, em termos de qualidade de vida. Uma das paradas é o Museu de Arte da Bahia, o MAB. Com 105 anos de história, este museu público é o mais antigo do estado e um dos 10 primeiros fundados no Brasil. Aqui, os servidores puderam ver parte do espetáculo Nossos Ancestrais, A Maldade em Crise, com o ator Damian Reis. A apresentação traz reflexões sobre a violência do processo de colonização. Eu acho que está sendo uma oportunidade incrível da gente conhecer mais da nossa história, porque somente conhecendo ela é que a gente pode analisar o contexto que a gente vive e até prestar melhor o nosso trabalho. Começou no Campo Grande falando sobre a independência do Brasil na Bahia, e aí depois fomos no Museu de Arte da Bahia, agora aqui no Museu Carlos Costa Pinto, e passando por diversas fases da história da nossa sociedade e as complexidades com as quais elas são formadas. Então, muito interessante mesmo. A última parada da aula foi na Igreja da Vitória, onde aconteceu um bate-papo sobre a visita. Ver um pouco desses encontros, desses outros olhares presentes no Museu de Arte da Bahia, discutir um pouco das questões envolvendo a decolonialidade, pensar essas novas formas de entender essa história, esses protagonistas e esses personagens. Alguns apagados, outros invisibilizados e outros ressaltados ao longo do tempo. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela companhia, uma ótima noite para você.